O Brasil se tornou o 6º país com maior incidência de diabetes no mundo e o primeiro da América Latina. Nesta semana foi celebrado também o Dia Mundial do Diabetes, uma doença que tem 2 tipos e pode atingir pessoas de qualquer idade. Na pandemia, as pessoas ficaram mais em casa, mais ansiosas, então começaram a comer mais, ingerir mais alimentos, diminuir a prática de atividade física e, consequentemente, ganharam peso. E a obesidade ou excesso de peso é um dos principais fatores de risco para o aparecimento do diabetes tipo 2. Há vários tipos de diabetes. Os mais comuns são o tipo 1 e o tipo 2. O tipo 2 responde por mais de 90% dos casos de diabetes. Geralmente ele aparece em pessoas com mais de 40 anos, com excesso de peso, história familiar de diabetes e sedentarismo. Já o diabetes tipo 1 é aquele diabetes que aparece geralmente na infância, que é uma doença autoimune. A doença pode acarretar uma série de sintomas e inclusive provocar também amputação de membros. Esse procedimento teve um aumento significativo nos últimos 9 anos. Por isso, é necessário estar atento a qualquer sinal que o corpo pode dar. Não existe diferença dos sintomas entre os 2 tipos de diabetes. E eles são boca seca, visão turva, a pessoa começa a urinar demais, cansaço, muita fome e principalmente mulheres, candidíase de repetição. Algumas ações simples podem prevenir contra o diabetes. Uma dieta equilibrada, com baixo consumo de açúcares, gorduras, a perda de peso para aquelas pessoas que têm excesso de peso, a prática de atividade física, então fugir do sedentarismo, e então uma vida saudável. Levando uma vida saudável, a gente pode prevenir ou pelo menos retardar o aparecimento do diabetes. A boa alimentação é a principal aliada contra o diabetes. Por isso, é importante ficar atento ao que se consome e também na quantidade adquirida. A gente sabe hoje que o consumo de alimentos processados e de carboidratos refinados ao longo do tempo, para pessoas que têm uma predisposição genética, pode influenciar bastante, sim, no surgimento da diabetes. Então, você já prevenir, trabalhar uma alimentação de qualidade desde já da infância, na parte da adolescência, na fase adulta, você, mesmo que tenha uma predisposição, você está cuidando ali já daqueles fatores que podem no futuro gerar. Então, você ter uma alimentação com base em alimentos mais íntegros, vegetais, saladas, legumes e evitar esses carboidratos refinados ao longo da vida, ele tira de você esses fatores, né? Você acaba controlando melhor esses fatores que podem te predispor a ter uma doença futura. Para quem já tem o diabetes, existem alguns tipos de terapias medicamentosas para cada um dos tipos da doença. Uma doença já caracterizada com o uso de insulina, né? Então é um medicamento injetável. Nesse caso específico, você tem que fazer o controle da tua alimentação junto controlar essa aplicação de insulina. Então, é uma terapia medicamentosa que ela é fundamental. O paciente ele ter um controle com o nutricionista e com o endocrinologista para ele fazer os cálculos específicos dessa ingestão de carboidrato diário para poder fazer essa reposição de insulina. Isso porque o corpo ele já não produz mais insulina de uma forma normal. Então a gente precisa fazer via externa, né, esse uso que é essa terapia medicamentosa injetável. Diego de Deus para o Plantão.